Capítulo 4. A glória de tornar-se. É Deus quem dá a habilidade, mas não sem as mãos dos homens. Ele não poderia fazer os violinos Antônio Stradivarius sem o Antônio. Você compraria um computador de $3.000 e depois o jogaria na primeira lata de lixo que encontrasse? Que pergunta boba! Você me diria. É claro que não. Isso seria ridículo. Um computador novinho em folha em uma lata de lixo é inútil. Todo o potencial inserido dentro dele por seu fabricante ainda está lá, mas não há meios de trazê-lo para fora. Você não consegue ligá-lo a uma tomada, porque ele está no ambiente errado. Sem eletricidade, ele não possui fonte de energia. Todo aquele potencial, mas tudo inútil. Que triste, que trágico. Mas ainda mais trágico do que isso, entretanto, é o fato de que todos os dias um tesouro muito mais valioso do que esse é jogado nas ruas e nos depósitos de lixo do mundo. Quando estava ministrando na cidade de Oaxaca, no México, testemunhei pessoalmente uma das tragédias mais desoladoras daquela grande cidade. 30.000 crianças vivendo em um depósito de lixo enorme. Essas crianças são os restos da sociedade, com pouca esperança, poucas perspectivas e nenhum outro lugar para ir. No Rio de Janeiro, 3 milhões de crianças vivem nas ruas. Do outro lado do mundo, pobreza colossal, fome e o flagelo da AIDS estão dizimando as populações de muitas nações africanas. Jovens, adultos e crianças, em particular, estão entre os mais atingidos. Muitas outras nações da Terra, particularmente países do terceiro mundo, compartilham estatísticas sombrias semelhantes. A sociedade tem jogado a glória no lixo. A glória tem sido abandonada nas ruas e deixada sem ajuda na sujeira. Será que um dia veremos a glória nessas crianças? Será que algum dia elas terão a chance de revelar seu pleno potencial? A triste verdade é que muitas delas, talvez a maioria, morrerão antes de atingir a idade adulta e sem nunca descobrir quem realmente são. Elas irão para a sepultura sem nunca saber quem poderiam ter se tornado ou o que poderiam ter realizado. Que perda terrível para o mundo! Um fim prematuro é a morte do potencial, e a morte do potencial é a destruição da glória. Milhões de pessoas morrem todos os dias, levando consigo sua glória para o túmulo, a sepultura da glória. Tenho dito diversas vezes que o mundo mais rico da Terra não são as minas de diamante da África do Sul ou os campos de petróleo da América do Sul, mas sim o cemitério. As sepulturas em todo o mundo são grandes depósitos de tesouro perdido. Livros nunca escritos, quadros nunca pintados, músicas nunca compostas, poesias que não foram colocadas no papel, sonhos não realizados, esperanças não cumpridas, ideias não expressas, potencial não liberado e crescimento não terminado. Todos os dias, milhares de pessoas vão para suas sepulturas, sem jamais terem revelado sua glória plena e verdadeira. Lembre-se de que uma das definições de glória é a plena expressão da verdadeira natureza de uma coisa. Tragicamente, muitas pessoas morrem sem nunca terem expressado plenamente quem eram. Tão trágico quanto isso é o fato de que tais pessoas levam consigo todas as contribuições positivas que poderiam ter feito à sociedade humana
e aos propósitos de Deus no mundo, independente da razão, seja devido à pobreza, ignorância, opressão, doenças, cegueira espiritual, procrastinação ou apenas a mera desobediência, multidões de pessoas falham em fazê-lo ou nunca têm a oportunidade de tornarem-se plenamente tudo o que Deus pretendia que fossem. Elas levam todas as suas esperanças e sonhos para a sepultura, e sua glória morre com elas. Enquanto vivermos, haverá sempre a possibilidade de alcançarmos nosso pleno potencial. Deus nos presenteou com dons, talentos e habilidades, e Ele deseja que nós os usemos para a sua glória e para o bem da humanidade. Deveríamos nos esforçar para derramar liberalmente tudo o que está dentro de nós, em forma de serviço desprendido para o mundo. Se nos expressarmos plenamente nesta vida como Deus deseja, não levaremos nenhum potencial não cumprido conosco para a sepultura. Nosso alvo deveria ser morrer vazio. No entanto, muitos de nós, mesmo como crentes, nos perguntamos se realmente temos algo de bom para oferecer. Se formos até o cerne da questão, veremos que com frequência duvidamos secretamente de podermos ser de qualquer serventia para Deus. Ignorância, descrença, ensinos errôneos e a rotina monótona da vida diária nos cegam diante de nosso potencial. Deus deseja que olhemos para nós mesmos e para nosso lugar no mundo a partir da sua perspectiva. Ele quer que enxerguemos através de seus olhos. Quando Judá, o reino do sul, foi conquistado pelos babilônios em 586 a.C., e o povo de Deus foi levado para o exílio, eles devem ter pensado que sua utilidade para Deus havia chegado ao fim. Afinal de contas, eles haviam sido infiéis a ele, e ele os havia julgado. Sua nação havia caído, e Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. De sua perspectiva, qualquer potencial que eles porventura tivessem tido algum dia em suas vidas, agora com certeza foram completamente esmagada. Sua nação havia caído, e Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. De sua perspectiva, qualquer potencial que eles porventura tivessem tido algum dia em suas vidas, agora com certeza fora completamente esmagado. Deus, entretanto, via as coisas de forma diferente. Em meio ao ponto mais baixo de sua história, Deus revelou que ele ainda não havia desistido deles. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Jeremias 29, versos 10 ao 14. Não importa quem somos, de onde viemos, onde temos estado, ou o que tenhamos feito, Deus tem planos de nos prosperar e de nos dar esperança e um futuro. Ele tem o poder e o desejo de nos resgatar de qualquer cativeiro, onde talvez nos encontremos hoje, e que nos impede de cumprirmos o potencial que Ele colocou dentro de nós. Nossa parte é buscá-lo, crer nele,
confiar nele e obedecê-lo. O trabalho cai bem ao homem. Em nossa sociedade moderna, quando alguém alcança sucesso em uma carreira ou empreendimento, é comum dizermos que aquela pessoa chegou lá. Para a maioria de nós, o mundo nem ao menos sabe que existimos. Portanto, nós ainda não chegamos lá. Ainda estamos no meio do processo de nos tornarmos algo. Alguns de nós estamos mais à frente que outros, e outros mal começaram a jornada. É importante lembrar que Deus enxerga o sucesso de forma distinta do que o mundo. Para o mundo, o sucesso significa riqueza, poder e influência. O sucesso para Deus, embora também possa incluir qualquer um ou mesmo todos esses elementos, se concentra não no exterior, mas sim no interior do homem. Deus olha para o coração. Somos bem-sucedidos aos olhos de Deus quando vivemos e andamos em obediência à sua vontade. Exercitamos seu chamado em nossas vidas e devotamos nosso tempo e energia a nos tornarmos as pessoas que Ele deseja que sejamos. Sucesso do ponto de vista de Deus é manifestar plenamente a glória que temos dentro de nós. Embora esteja frequentemente oculta, a glória é tangível e observável. Nossa glória é revelada em nossas atividades, quando encarnamos ou assumimos nossos sonhos, pensamentos e ideias, quando as obras de nossas mãos são feitas sob a liderança do Espírito Santo. Para alcançarmos a plena expressão da glória, necessitamos estar no ambiente correto. Para o homem, esse ambiente é o Éden, que é a presença de Deus. Ele deseja restaurar o ambiente original que tínhamos no jardim. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2, versos 8 ao 9 e 15. Deus colocou Adão no jardim para fazer o quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Deus não o colocou ali para cantar canções ou organizar reuniões de oração. Deus o colocou ali para trabalhar. Não havia necessidade de canções de adoração ou oração no jardim, porque Adão usufruía de adoração e comunhão ininterruptas com Deus, 24 horas por dia. A tarefa de Adão de cultivar o jardim acrescentava realização, propósito, enriquecimento e significado à sua vida. Em Gênesis 2, verso 15, a palavra cultivar traduz a palavra hebraica abada. Esta é a mesma palavra usada em Gênesis 2, verso 5. E também não havia homem para cultivar o solo. Abade parece derivar-se de várias raízes semíticas antigas. Uma raiz aramaica que significa fazer, uma raiz arábica que significa adorar, obedecer, e uma ramificação relacionada que significa escravizar, reduzir à servidão. O conceito bíblico de trabalho, então, envolve criatividade, adoração, obediência e serviço. Nesses significados, podemos ver a gama completa de significados que a palavra trabalhar tinha para Adão no jardim. Primeiramente, Adão exercitava sua criatividade divina ao cultivá-lo, fazendo coisas para fazer o jardim florescer. Em segundo lugar, o trabalho de Adão era seu serviço a Deus, ou seja, era um tipo de servidão,
mas não em um sentido negativo. Ao contrário, tal serviço para Deus não era escravidão, mas sim uma experiência alegre e libertadora. Era uma experiência alegre e libertadora, porque Adão estava sendo exatamente aquilo para o qual havia sido criado. O trabalho como serviço também significa oferecer-se ao mundo, derramar, empregar, expressar e expor sua energia e seu potencial mais pleno para o bem e o benefício de outros. Em terceiro lugar, enquanto Adão trabalhava, ele também obedecia a Deus, e ao fazê-lo, ele experimentava a adoração. No jardim, o trabalho de Adão era sua adoração. Com que frequência pensamos em nosso trabalho como nossa adoração? A palavra hebraica para cultivar em Gênesis 2, verso 15, é chamar, que significa manter, ou guardar, ou proteger. A palavra também é usada para significar sentinela. Adão não era apenas o zelador do jardim, ele era também seu guardião, protetor e sentinela, um vigia. Acho interessante notar que em Gênesis 3, verso 24, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim e coloca querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, que a mesma palavra hebraica chamar é usada para guardar. Deus teve que designar querubins para cumprirem a responsabilidade originalmente dada a Adão, que já não mais estava apto para ela. Adão encontrou seu propósito, sua glória, no trabalho que Deus designou a ele como zelador e guardião do jardim. Enquanto concentrou sua atenção em Deus e no trabalho que ele lhe havia dado para fazer, Adão se sentiu realizado e foi capaz de expressar seu pleno potencial. O trabalho caiu bem a Adão, pois Adão havia sido criado exatamente para ele. Deus criou Adão e o colocou para trabalhar no jardim, de forma que ele pudesse tornar-se a pessoa completa que Deus intencionava que ele fosse. Trabalho é autoexpressão. Assim como o homem é a imagem e a glória de Deus, seu trabalho é a expressão e a exposição da glória e natureza de Deus. Encontre o que você nasceu para fazer. Deus nos criou para encontrarmos satisfação em nosso trabalho dentro da estrutura de um relacionamento pessoal de amor com Ele, através de Cristo. Ver a nós mesmos através dos olhos de Deus é a única maneira pela qual podemos conhecer a pessoa que realmente somos. Considerar o trabalho como algo cheio de propósito e significado é essencial para compreendermos e nos tornarmos a pessoa que Deus planejou. Quando descobrirmos quem somos, a partir da perspectiva de Deus, seremos mais capazes de reconhecer o trabalho para o qual Ele nos preparou e para o qual nos chamou. Essa é a razão por que nossa sociedade está tão repleta de pessoas insatisfeitas. Muitas pessoas, incluindo muitos crentes, vivem vidas não plenas, porque estão presas a empregos que odeiam ou a carreiras nas quais não se encaixam, seja devido ao seu temperamento ou por não terem o treinamento adequado para elas. Tais pessoas estão frustradas e desanimadas, porque o trabalho que fazem dia a dia, na realidade, as impede de realizarem seus sonhos. Elas não estão se tornando as pessoas que nasceram para serem, porque não estão fazendo o que nasceram para fazer. Você é uma dessas pessoas? Você vai ao emprego todos os dias, desejando estar em algum outro lugar, fazendo alguma outra coisa? O seu emprego atual impede você de tornar-se o que você acredita que Deus quer que você seja? Seu emprego reprime seu potencial e evita que você ponha para fora seu verdadeiro eu,
isto é, que você manifeste sua glória? Se for assim, então é muito possível que você não esteja onde deveria estar. Pode ser que você ainda não tenha encontrado seu chamado. Entretanto, é preciso ter prudência. Ainda que estas coisas sejam verdade em sua vida, não decida abruptamente abandonar o emprego. Seja prudente ao buscar a direção de Deus primeiro. Pode ser que Ele esteja permitindo que você passe algum tempo no deserto, enquanto Ele constrói paciência e caráter em sua vida, como preparação para coisas maiores. Moisés passou 40 anos na corte de Faraó e outros 40 anos como pastor no deserto de Midian, antes que estivesse pronto para o trabalho para o qual Deus o havia chamado: libertar os israelitas da escravidão no Egito. Você pode estar atravessando um período árido, enquanto Deus o prepara para introduzi-lo em sua estação frutífera. Como podemos saber se é tempo de avançar ou de aguentar firme por um tempo? É aí que entra o relacionamento pessoal de amor com Deus. Quanto mais próximos andarmos de Deus e quanto mais tempo passarmos em sua palavra e em sua presença, mais fácil será ouvir sua voz e saber o que ele quer que façamos. Tenho um amigo arquiteto que fica totalmente animado sempre que alguém começa a falar sobre o desenvolvimento de ideias e projetos. É óbvio para todos que ele ama seu trabalho. Ser um arquiteto é seu dom. Ele encontrou seu verdadeiro chamado. Meu amigo realmente se sente no auge quando está projetando ou criando coisas que nunca existiram antes. Ele flui nessa área. No entanto, há alguns arquitetos que odeiam ir para o trabalho, porque a arquitetura não é realmente o seu dom. Eles podem ter se tornado arquitetos a fim de agradar a seu pai ou mãe, ou talvez tenham sido motivados apenas pelo desejo de obter dinheiro e uma carreira bem-sucedida, mas seu coração não está realmente naquilo. O mesmo poderia ser dito de muitas pessoas em qualquer carreira ou profissão, seja ela medicina, direito, administração, engenharia ou qualquer outra. Tais pessoas não possuem realização, porque têm tentado viver o sonho de seus pais mais do que o seu próprio, ou perseguir uma visão falsa de sucesso mais do que perseguir o propósito de Deus. Deus não deseja nos ver atravessar a vida buscando em vão por nosso propósito, para encontrá-lo apenas quando nos aposentarmos, se é que isso chegará a acontecer. Ele quer que conheçamos esse propósito agora. Deveríamos ouvir as palavras do professor em Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto ao poço, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, versos 1, 6 ao 7. Deus tem um propósito para cada um de nós, um papel a cumprir em sua grande peça teatral, a redenção de um mundo perdido. Seu papel será diferente do meu e realmente diferente do papel de qualquer outra pessoa. Somos únicos, cada um de nós. Deus ordenou uma parte para você que somente você pode cumprir. A tragédia é que muitas pessoas só descobrem sua parte depois que a peça teatral já acabou. Deus nos chama a nos voltarmos a Ele em busca de orientação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e ele endireitará suas veredas. Provérbios 3, versos 5 e 6. Outra maneira de reproduzir essa última frase é: ele guiará seus caminhos. Se confiarmos em Deus e obedecermos à sua vontade, ele nos trará para o palco de seu teatro na hora exata de atuarmos no papel principal, um papel para o qual ele vem nos preparando há tempos. Então, poderemos dizer como o salmista: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Salmo 71, versos 5 e 17. Não há competição quando se trata da glória. Nossos papéis podem ser todos diferentes, mas nosso propósito é o mesmo: glorificar a Deus. O professor em Eclesiastes resume isso bem. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12, verso 13. Sementes de glória. Creio que uma das melhores formas de descrevermos este processo de nos tornarmos é a analogia da semente. Vamos usar uma semente de maçã como exemplo. À primeira vista, uma semente de maçã não parece ser muita coisa. Ela é pequena, marrom e dura. Muitas pessoas não lhe dariam importância alguma. Um agricultor de árvores frutíferas, no entanto, reconheceria imediatamente o seu valor. O valor de uma semente de maçã é encontrado não tanto naquilo que ela é hoje, mas naquilo que ela pode vir a ser. Uma semente de maçã é apenas uma semente, mas escondido dentro dela está o potencial de tornar-se uma macieira e até mesmo um pomar inteiro de macieiras. Mas este não é um processo automático. Ter a semente de maçã não garante a existência da macieira. Num certo sentido, a árvore já está na semente. Deus a colocou ali. Esse é o potencial, a glória da semente. Contudo, antes de poder realizar seu potencial pleno e tornar-se uma macieira, a semente de maçã deve ser plantada no ambiente apropriado, onde possa ser nutrida e cuidada. Quando todas as condições adequadas existirem, o solo fértil, a irrigação, o clima adequado e muita luz do sol, a semente brotará e produzirá uma árvore. Isso é inevitável, pois é a forma como Deus projetou que tudo acontecesse. A semente de maçã expressará sua glória completamente, e o resultado será uma árvore que está pesada, como em Cabod, glória, com maçãs suculentas e crocantes. A semente de maçã terá se tornado o que Deus pretendia que ela fosse, uma macieira carregada de frutos. É assim que Deus trabalha. Ele pode ver além do óbvio. Ele olha além daquilo que algo é, para aquilo que algo pode ser. Deus prometeu crescimento e maturidade para todas as coisas vivas que criou. Quando prometeu um filho a Abraão, ele não olhou para o homem de 75 anos de idade, que já havia passado da idade de ter filhos. Ao invés disso, ele se concentrou na nação de pessoas que descenderiam dele. Isto tudo era parte do plano de Deus. O corpo de Abraão continha o potencial para uma multidão de descendentes, mas ele tinha que seguir a Deus em fé. O relacionamento de amor que Abraão tinha com Deus e sua obediência formaram o ambiente que tornou possível a liberação do seu potencial. O escritor de Hebreus resumiu da seguinte forma: assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar.
Hebreus 11, verso 12. Abraão começou com apenas uma semente de glória, mas acabou tornando-se o pai de uma nação. Hoje em dia, há muitos de nós que não estamos nos tornando as pessoas que realmente somos por dentro. Isso acontece porque estamos no ambiente errado, ou porque não temos dado a nutrição apropriada para as sementes de glória que estão escondidas dentro de nós, a fim de que essas sementes possam brotar e florescer. Precisamos do ambiente nutridor da presença de Deus. De certa forma, precisamos voltar ao Éden. As escolhas que fazemos todos os dias afetam a ambos, o ambiente em que vivemos e respiramos, e o crescimento e a saúde da árvore de glória em nós que deseja ver para fora. A forma como passamos nosso tempo, as coisas em que gastamos nosso dinheiro, o que ingerimos para alimentar nossos corpos, as ideias e as imagens que enchem nossas mentes, provenientes de livros, filmes, da televisão ou da internet. Todos esses são fatores que determinarão se nossa árvore será saudável ou se ela será atrofiada, deformada e desnutrida. Todos nós possuímos ao menos uma ideia dos tesouros que temos em nós. É por isso que temos sonhos e ambições. Deus plantou em nós ideias, paixões, imaginação, criatividade e esperança. Essas coisas exigem o ambiente certo, a fim de que possam vir a florescer e frutificar. O Éden é o único ambiente verdadeiramente apropriado para nós. Deus nos projetou para o Éden e somente nele podemos alcançar nosso potencial pleno. Só podemos nos tornar quando nos encontramos no jardim da presença de Deus. Não morra em forma de semente. A morte prematura aborta a glória. As crianças que morrem antes de alcançar a maturidade nunca revelam a plenitude das pessoas que poderiam ter vindo a ser. Elas morreram como sementes. Em nosso mundo hoje, enfrentamos uma conspiração fatal contra a glória, isto é, um esquema concebido pelo adversário para destruir a glória humana, antes mesmo que esta se manifeste. Vemos a evidência desta conspiração mais claramente no prevalecimento do aborto em nossa sociedade. Certa vez, estava visitando um hospital, quando observei um médico saindo da ala de gestantes. Em suas mãos estava um balde contendo os restos de um feto abortado. Foi uma cena de partir o coração. No entanto, essa cena acontece todos os dias, repetidas vezes, milhões de vezes, em milhares de hospitais e clínicas de aborto ao redor do mundo. Jamais veremos a glória dessas crianças. O mundo perdeu seus tesouros para sempre. Esse não é o plano de Deus. A glória de um menino é o homem. A glória de uma menina é a mulher. A glória é a verdadeira essência e natureza de uma coisa. A verdadeira essência e natureza de um menino ou de uma menina é o homem ou a mulher que eles estão prestes a se tornarem. Da mesma forma que uma semente deve morrer a fim de que a árvore possa surgir, o menino deve morrer para o homem poder emergir. A menina deve morrer antes que a mulher possa aparecer. Um menino não pode tornar-se um homem e permanecer um menino. Uma menina não pode transformar-se numa mulher e permanecer sendo uma menina. Um estágio precisa dar lugar ao outro. Este é o processo natural de crescimento e maturidade, o alvo natural da glória. A vida é um processo ininterrupto de nos tornarmos, seja lá quem for que nascemos para ser. Nós já somos essa pessoa, mas trazer isso para fora
requer paciência, trabalho duro e o ambiente correto. Então, como é que trazemos para fora plenamente a glória que está dentro de nós? Estar no ambiente apropriado é o fator mais importante. Nenhuma proporção de paciência e diligência produzirá um bom resultado se estivermos tentando trabalhar no lugar errado ou na tarefa errada. Veja a sequência em Gênesis. Primeiro, Deus colocou Adão no jardim do Éden e só então ele lhe conferiu o trabalho a ser feito. O local era mais importante do que a ordem. O lugar onde estamos é mais importante do que aquilo que estamos fazendo. Se estivermos no local errado, jamais realizaremos o que devemos realizar, ou nos tornaremos as pessoas que devemos ser. Isso se aplica tanto à nossa carreira quanto à nossa caminhada espiritual como crentes. Viver em um relacionamento de amor crescente com Deus é mais importante que qualquer outra coisa que nós pudéssemos tentar fazer para Ele. Ele nos quer em um relacionamento com Ele mais do que qualquer outra coisa. Tendemos a nos tornar parecidos com as pessoas com quem passamos a maior parte do tempo. Se quisermos nos tornar como Deus e manifestar externamente a glória dele, que está dentro de nós, precisamos andar com ele. Essa é a razão pela qual viver e trabalhar no ambiente da presença de Deus é tão importante. A glória é a plenitude da maturidade manifesta. Jesus disse: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, versículo 48. A palavra perfeito, no grego teleios, significa inteireza ou deidade completa. Perfeito aqui não significa sem defeito, ao menos em relação ao homem. Deus é verdadeiramente perfeito, mas nós não o somos. Perfeito significa completo. Outra palavra para isso é maturidade. Não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas completas ou pessoas plenamente maduras. O fato de algo morrer antes que tenha uma chance de alcançar a plena maturidade é uma verdadeira tragédia. Se uma macieira morre enquanto ainda é semente, não podemos ver sua glória. Deus não deseja que morramos em forma de semente. Ele nos encheu com sua glória, para que possamos derramá-la diante dos homens, revelando ao mundo, dessa forma, a pessoa de Deus e seu propósito eterno. Glorificar a Deus significa liberar nosso pleno potencial. Fazemos isso de duas maneiras: através do trabalho que fazemos todos os dias e buscando ter uma vida de santidade pessoal. Glorificamos a Deus em nosso trabalho, não apenas na natureza desse trabalho, mas na atitude que tomamos em relação a ele. Lembre-se das palavras do professor: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eclesiastes 9, verso 10. Em sua carta aos Colossenses, Paulo escreveu: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, versos 23 e 24. Embora nessa passagem Paulo estivesse se dirigindo especificamente a escravos cristãos, o princípio possui uma aplicação universal. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre a virtude do trabalho e também quanto ao perigo da indolência. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 12, verso 24. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Provérbios 14, verso 23. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Provérbios 18, verso 9. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho?
será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Provérbios 22, verso 29. Em Mateus 25, versos 14 ao 30, Jesus conta a parábola que claramente revela a atitude de Deus com respeito a morrermos na forma de semente. Um homem prestes a sair de viagem confia parte de seu trabalho a 3 de seus servos, dando 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. Os 2 primeiros servos saem imediatamente e, através de trabalho diligente e investimentos sábios, duplicam o dinheiro de seu mestre. O terceiro servo simplesmente enterra o talento que recebera. Faz lembrar um cemitério, não é? Assim que o mestre retorna, ele elogia e recompensa os 2 servos fiéis, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, versos 21 e 23. Para o terceiro servo, entretanto, o mestre tem apenas palavras duras. Servo mau e negligente, você sabia que eu olho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, versos 26 ao 30. A vida só faz sentido quando morremos vazios. O servo que desprezou e ignorou o que seu mestre havia lhe dado foi julgado como sendo mau e preguiçoso. Mal em grego é poneros, que também significa malicioso, infiel e moralmente culpável. Neste contexto, maldade significa morrer com a nossa glória. Somos maus se não manifestamos nossos eus plenos e não revelamos quem realmente somos. A vida só faz sentido quando morremos vazios. Deus deseja que usemos tudo o que Ele nos deu. Se falharmos em fazê-lo, especialmente quando temos todas as oportunidades para isso, somos maus e preguiçosos. Morra vazio de glória, manifeste seu verdadeiro eu. Não seja preguiçoso. A preguiça mantém nossa glória escondida em nós. As pessoas que não desejam fazer muita coisa nunca demonstram sua glória. Se quisermos maximizar nossa glória e revelar nossos verdadeiros eus, devemos estar preparados para trabalhar com diligência. Não podemos ser preguiçosos em revelar nossa glória. As pessoas que maximizam sua glória estão sempre cansadas. As pessoas cansadas e desgastadas são aquelas que transformam o mundo. Thomas Edison recebe o crédito pela invenção da primeira lâmpada elétrica. Durante o desenvolvimento da invenção, ele experimentou mais de 2.000 materiais de filamentos diferentes antes de encontrar um que funcionasse. O que aconteceria se ele tivesse desistido depois de 1999 tentativas? O que estou tentando dizer é que jamais chegaremos a lugar algum sendo preguiçosos. Quantas vezes nos permitimos falhar em um projeto antes de desistirmos, concluindo que ele obviamente não é a vontade de Deus, apenas porque algo é difícil e envolve muito tempo e esforço. Não necessariamente significa que não seja certo. Se algo é certo, é também possível. Se um projeto é a vontade de Deus, ele é possível, não importa o quanto pareça difícil. Se um projeto é a vontade de Deus, vale a pena cada minuto, cada real e cada grama de energia que gastamos nele.
não podemos ser preguiçosos em revelar a nossa glória. Manifestar nossa glória plena é um processo que dura a vida inteira. De fato, tal processo custará nossas próprias vidas. Quando nossa verdadeira glória for manifesta, ela nos matará. Jesus somente revelou plenamente sua glória como o Filho unigênito do Pai e como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando morreu na cruz. A glória nos consumirá como um fogo e nos escoará como vinho derramado. Nosso propósito na vida é livrar-nos de nossa glória. A vida consiste em promover a manifestação da glória. Seja santo. Glorificamos a Deus, não somente em nosso trabalho, mas também ao perseguirmos um estilo de vida de santidade pessoal. Você já notou que a Bíblia nunca nos orienta a orarmos por santidade? Ela nunca nos diz para jejuarmos por santidade, ou para nos vestirmos de certa maneira, ou para apenas comermos alguns tipos de alimentos. A Bíblia nunca diz para fazermos algo específico a fim de termos santidade. Ao invés disso, ela simplesmente diz que devemos ser santos. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, verso 45. Consagram-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levítico 20, versos 7 e 8. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. 1 Coríntios 1, verso 2. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1, verso 4. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versos 15 e 16. Sempre que Deus nos ordena que sejamos ou façamos algo, podemos estar confiantes de que Ele já instalou o potencial para isso dentro de nós. Deus nunca exigirá que realizemos algo sem nos equipar para isso. Tudo o que Deus exige, Ele supre. Ele nos ordena a sermos santos, porque Ele é santo. Isso significa que se Deus é santo e nossa origem está em Deus, também somos santos. Deus nos fez a sua imagem, e porque Ele é santo, nós que somos feitos à sua imagem, somos igualmente santos. No que nos diz respeito, ser santo significa ser separado como propriedade especial de Deus, ou para o seu uso pessoal e exclusivo. Ser santo significa que voluntariamente nos colocamos completamente à disposição de Deus, para que Ele nos use como bem quiser. A santidade também significa ser perfeito, completo e espiritualmente puro. Um entendimento adequado da santidade e da exigência que Deus nos faz de sermos santos afetará tanto a nossa atitude quanto o nosso estilo de vida. Não podemos ser santos e continuar a pensar e viver como o mundo. Deus nos chamou à parte para Ele mesmo, para vivermos no mundo como cidadãos do reino dos céus. Isso exige oração, disciplina e atenção cuidadosa de nossa parte para garantir que tudo o que dizemos e fazemos, tanto quanto o trabalho onde aplicamos nossas mãos todos os dias, honra o Senhor e traz glória ao seu nome. O pecado debilitou nossa habilidade de sermos santos, mas não a destruiu. A Bíblia nunca diz que o homem é não santo, o que seria um reflexo em nossa natureza. Ao invés disso, a Bíblia diz que somos profanos ou pecaminosos.
o que fala de nossa vontade e das escolhas que fazemos. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus no jardim do Éden, eles não se tornaram não santos, eles se tornaram pecaminosos. O pecado é uma escolha. Embora fossem constituídos com a natureza do próprio Deus, Adão e Eva escolheram desconsiderá-la. Desde então, o pecado tem nos levado a fazer escolhas pecaminosas e a viver de maneira profana. Não podemos ser santos e continuar a pensar e viver como o mundo. O pecado em nosso ser nos impede de sermos santos, e Jesus Cristo veio para remover esse impedimento. Ele levou nossos pecados com ele para a cruz, removendo-os de nós e restaurando completamente nossa habilidade de sermos santos como Deus é santo. O Espírito Santo que habita em nós, como crentes, é o agente de nossa santidade, promovendo-a e edificando-a em nossas vidas, à medida que voluntariamente nos rendemos ao seu controle. Não importa onde você viva no momento, quais sejam as circunstâncias ao seu redor, ou o que você esteja fazendo, desde que você não esteja abertamente vivendo em pecado, Deus poderá levá-lo do lugar onde você está para onde Ele deseja que você esteja. Tudo depende de sua atitude, da condição de seu coração e das escolhas que você faz. Seu ambiente não precisa determinar sua atmosfera. Eu nasci em Bainstown, nas Bahamas, que de forma geral era uma área de baixa renda. Naquele ambiente, era fácil ir para um extremo ou para o outro. Havia muitas influências ali que, com certeza, poderiam ter me afundado. Ao invés disso, decidi criar minha própria atmosfera. Eu me determinei a não deixar que meu ambiente me impedisse de realizar meus sonhos. Através de sua graça, Deus tornou isso possível.